Olá, hoje eu e o Bruno voltamos e a nossa proposta é trazermos uma reflexão de como a nossa postura interna em relação à realidade pode nos manter de fato conectados com a vida. Vamos trazer aqui uma ideia um pouco diferenciada do que significa aceitação. Aceitar, nesse caso, é muito pouco. Precisamos ir um nível mais abaixo num treino de estar de acordo com a realidade da forma como ela se apresenta. Aceitar é quase uma postura resignada e passiva. Concordar é uma atitude e é quase como se eu dissesse para a vida: sim, eu estou de acordo que seja dessa forma. E com isso, estando de acordo, concordando, que a própria palavra do latim cordis, que é de coração, eu deixo que a vida toque o meu coração. E uma vez que ela toca o meu coração, eu posso me manter conectado com ela. E aí, para isso, para que possa haver essa conexão, a humildade, que a gente fala bastante, que é uma virtude, ela serve como uma qualidade muito importante e definitiva nessa situação. Porque uma vez que eu me posiciono perante a vida de uma forma onde ela não precisa estar satisfazendo o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, o tempo todo, eu posso permitir me pôr menor que a vida e possibilitar que ela se manifeste como ela queira, e aí sim toque o meu coração. Diferentemente de que uma postura arrogante que gera um afastamento da vida, onde que a vida eu preciso impor os meus desejos perante a vida. E quando ela não faz isso, eu me afasto, me desconecto, ou finjo que aceito, ou simplesmente acolho isso de uma maneira muito rasa e fria. Dessa forma, quando nós olhamos para a vida e humildemente nos colocamos numa posição de estar de acordo com ela, deixamos de criar oposição às situações e às pessoas. E assim, com essa postura de concordância, abrimos uma possibilidade para que o outro ou a situação sejam alteradas, que haja modificação e que haja uma transformação, e que assim então isso venha a me favorecer do jeito que talvez eu tivesse desejado antes, mas por não fazer essa oposição, isso vem de uma forma mais simples e mais fácil. Tem um outro autor, que é o Nietzsche, que nessa obra aqui, Assim Falou o Zaratustra, que fala sobre o processo de desenvolvimento do homem, que não é o Heidegger, né? Ele comenta aqui sobre 3 posturas básicas no processo de evolução ou de crescimento, que ele fala do camelo, do leão e da criança. Então, resumidamente, ele fala que o camelo é esse que se resigna, simplesmente aceita a vida, mas no sentido de ela se apresentou e como ela tá, mas no sentido de suportar o peso. O leão já faz o contrário, ele se revolta, então ele fica gerando essa oposição que a Eva falou o tempo todo. E a criança não, ela brinca. Então essa postura de concordância, de concordar, é essa criança que recebe a bola, então recebe o mundo, e a partir dessa bola, desse mundo, ela faz algo, mas primeiro ela acolheu, então ela deixou que tocasse ela. E assim depois ela continua nesse movimento, junto, conectado com a vida. O Bruno tem uma história super interessante de uma situação que ele viveu umas férias aí no passado, que ele vai contar pra gente agora, para nós podermos observar como que esse estar de acordo com aquilo que se apresenta nos alivia a tensão diante da vida. Isso. Foi em 2013, final de 2013, numa viagem que foi um misto de curso com férias, que eu estava com minha esposa na Alemanha. Nós estávamos andando de ônibus, indo de uma cidade para outra, e a gente estava num debate de casal, de para onde nós vamos, fazendo os roteiros, e os celulares, um estava desligado e o outro, a internet não estava funcionando, e a gente queria saber as previsões meteorológicas. E por a gente achar, né, que através de uma condição meteorológica favorável a gente pode fazer a viagem do jeito que a gente quer, a gente estava um pouco frustrado porque os celulares não estavam ajudando.
E aí no nosso lado esquerdo, sentado na poltrona do ônibus, tinha um alemão com uma cara assim super tranquilo, um sorriso no rosto. E eu perguntei para ele se ele tinha noção da previsão meteorológica. E ele deu uma resposta que eu senti naquele momento o quanto ele tem essa postura interna em relação à realidade. Que ele falou: eu faço apenas a minha parte, que é botar o guarda-chuva na mochila. Então, se chove, eu escolho programas que são indoor, que seria programas assim como shopping, museu, café. E quando tem um dia de sol, eu faço programas fora, que seria parques, programas ao ar livre. Então, quando ele falou aquilo, eu me dei conta de que ele faz a pequena parte dele e toda a realidade que se apresenta, ele se mantém conectado. Diferente de mim, que naquele momento, se eu boto um guarda-chuva e acredito que vai chover, se der sol, iria ficar me queixando e exigindo que a vida estivesse sendo de uma outra forma. E aí totalmente frustrado naquele passeio que eu ia estar fazendo. Então, nesse sentido, fica claro que a gente pode observar no cotidiano, nas nossas relações, ou observando nós mesmos, que quando existe muita queixa, muita frustração e muitas exigências, é porque a gente está em oposição a essa realidade. E por isso, profundamente desconectados com a vida. Então, as exigências seriam coisas que já aconteceram, como situações que aconteceram na nossa vida, infância, família ou amigos, que eu gostaria que tivesse diferente. Então, não foi como eu quis. E aí eu mantenho desvinculado dessa realidade, porque foi como foi. Mas eu queria que fosse diferente. Então eu vivo um ideal e uma briga com esse ideal, em vez de ter aceitado e, mais que isso, né, concordado com isso do jeito que foi e como também se apresenta agora. Sim, o desenvolvimento dessa postura interna pode te ajudar na compreensão de outras reflexões que nós temos trazido nos outros vídeos e nos posts lá da página Constelações Familiares, um novo olhar para a mesma vida. Ampliar esse desenvolvimento e essa compreensão, de fato, nos ajuda a olharmos para a vida de uma forma diferente. É como se fosse uma chave mesmo, inclusive para a compreensão dessa abordagem que a gente fala tanto. Então, se para você fez sentido esse vídeo, compartilhe, se inscreva no site, no YouTube, na nossa página, curta, para que outras pessoas também possam estar entendendo um pouquinho mais sobre essa abordagem. Até mais. Contamos com você.